A história do uso da terra é a história da civilização. Isso eu acho muito interessante e importante para citar, porque não é um tema trivial ou contemporâneo. É um tema que anda de mãos dadas com a história da civilização. E no caso do direito de propriedade, ele começou naquela fase em que o homem ele era um caçador, um coletor, e de repente ele há uma mudança, ele se torna um agricultor. E quando ele começa a lavrar o solo, ele deixa de ser um nômade. Isso fez que tivesse os princípios da noção do direito de propriedade. E aí isso é importante. E essa é a principal ferramenta que as civilizações usaram para se definirem como civilização, a formação das nações e países e assim por diante. Nossa história começa com o nosso descobrimento e no marco de Porto Seguro, no marco do descobrimento, você vai ver ali o brasão de armas de Portugal. E aquela pedra portuguesa simboliza exatamente isso. Olha, eu cheguei aqui e essas terras, elas pertencem à coroa portuguesa. Portugal chegou aqui, né, e conquistou esse território. Então, nós que somos proprietários de terras privadas, a gente comprou do Estado. O título é dado pelo Estado. O Estado legitimou quem era dono e passou a vender terras, a dar títulos de terra a quem tinha condições de comprar. Imagina o Brasil de 1850, a quantidade de pessoas que podiam comprar uma terra. Era tão mínima que gerou justamente essa concentração característica do modelo brasileiro até os anos 80 do século XX. Reforma agrária é a nossa salvação. Tese da reforma agrária. A reforma agrária estava parada. O programa de reforma agrária. O projeto de reforma agrária. A reforma agrária é amplo, radical, sob o controle dos trabalhadores. Ninguém vê, ninguém repara, esse grande padecer. Por isso, a reforma agrária, nós mesmos vamos fazer. Em países como o Brasil, com um histórico de concentração de terras, a reforma agrária gera discussões acaloradas e conflitos violentos. Em essência, uma reforma agrária é uma política pública de redistribuição de terras. Neste processo, o Estado reorganiza o cenário rural do seu país. Primeiro, identificando os latifúndios improdutivos, abandonados ou com irregularidades fundiárias. A partir disso, ele confisca as terras, indeniza os donos e toma posse das áreas. Então, o Estado seleciona agricultores ou cidadãos interessados em produzir na terra e reparte o território em lotes menores, onde esses trabalhadores rurais são organizados em assentamentos. No final de todo o processo, as famílias assentadas ganham a autonomia e a independência do Estado ao receberem a posse definitiva sobre a terra. No papel, a reforma agrária parece um processo simples, facilmente aplicável. Mas na vida real, a história é bem diferente. A ideia de combinação de justiça social com posse e propriedade e integrada com a chegada do pensamento marxista na segunda metade do século XIX gerou vários experimentos históricos de reforma agrária. Então, no século XX, por exemplo, nós tivemos 29 reformas agrárias. Para você ter uma noção, dessas 21 aconteceram em países socialistas ou países comunistas e 17 aconteceram com revoluções. Eu acho que o primeiro referência importante na história é a Revolução Mexicana. A Revolução Mexicana, de 1910 até 1930, se você quiser, todo esse período de transformação do México tem uma intervenção muito forte, emblemática na terra, cujos resultados foram muito ruins. E em 74 anos, o México fez 6 reformas agrárias. Em nenhuma delas, mesmo a de Cárdenas, que foi extremamente violenta, nenhuma delas funcionou. Mas junto desse processo vem o processo soviético. A União Soviética teve a Revolução de 17, nos anos 20 vem a coletivização da terra, né? A ideia da sociabilização dos meios de produção é aplicada à terra, ainda mais num país agrícola como era a Rússia, que se transformou em União Soviética. Então, na União Soviética fez o primeiro grande experimento de fazendas coletivas e trabalho coletivo na terra. Também uma experiência fracassada, controle centralizado do Estado no uso da terra gera uma baixíssima produtividade, corrupção, falsificação de dados, falta de concorrência.
1993, Boris Yeltsin, ele elimina a última herança bolchevista, que era a propriedade coletiva, trazendo de volta a propriedade individual. O grande problema é o latifúndio, a grande propriedade, a discussão sobre qual é o limite da posse da terra e o limite da propriedade, que, em tese, limitaria a entrada dos pequenos e dos oprimidos.